Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico com 30 perguntas de níveis fácil, médio e difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Quem era Nicodemos? Alternativa A. Mestre da lei. Alternativa B. Sacerdote. Alternativa C. Cobrador de imposto. Alternativa D. Tetrarca. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Mestre da lei. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. João capítulo 3 versículo 1. Pergunta 2. Deus criou o mundo em quantos dias? Alternativa A. 5 dias. Alternativa B. 6 dias. Alternativa C. 7 dias. Alternativa D. 8 dias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 6 dias. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis capítulo 2 versículo 3. Pergunta 3. De quem Absalão era filho? Alternativa A. Saul. Alternativa B. Samuel. Alternativa C. Jessé. Alternativa D. Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Davi. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Segundo Samuel capítulo 13 versículo 1. Pergunta 4. De qual desses homens Jesus ressuscitou a filha? Alternativa A. Jairo. Alternativa B. Levi. Alternativa C. Centurião. Alternativa D. Zaqueu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Jairo. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Lucas capítulo 8 versículo 41. Pergunta 5. Quantas tribos tinha em Israel? Alternativa A. 6 tribos. Alternativa B. 9 tribos. Alternativa C. 12 tribos. Alternativa D. 13 tribos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 12 tribos. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Na manhã seguinte Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Êxodo capítulo 24 versículo 3. Pergunta 6. Quantos dias Jesus jejuou no deserto, antes de ser tentado pelo diabo? Alternativa A. 50 dias. Alternativa B. 40 dias. Alternativa C. 30 dias. Alternativa D. 20 dias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 40 dias. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus capítulo 4 versículo 2. Pergunta 7. Jesus foi crucificado junto de quantas pessoas? Alternativa A. Entre 2 ladrões. Alternativa B. Sozinho. Alternativa C. Junto com Barrabás. Alternativa D. Entre 3 ladrões. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra A. Entre dois ladrões. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mateus capítulo 27 versículo 38. Pergunta 8. O que Deus fez no Monte Carmelo, a pedido de Elias? Alternativa A. Fez cair chuva do céu. Alternativa B. Fez cair fogo do céu. Alternativa C. Fez o sol parar. Alternativa D. Fez cair maná do céu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Fez cair fogo do céu. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. 1 Reis capítulo 18 versículo 20 e 38. Pergunta 9. Com quem Jezabel foi casada? Alternativa A. Davi. Alternativa B. Saul. Alternativa C. Salomão. Alternativa D. Acabe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Acabe. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidonios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. 1 Reis capítulo 16 versículo 30 e 31. Pergunta 10. Quem disse, ainda que ele me mate, nele esperarei? Alternativa A. Davi. Alternativa B. Isaías. Alternativa C. Jó. Alternativa D. Abraão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó capítulo 13 versículo 15. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 11. Onde morava o profeta Elias? Alternativa A. Dotã. Alternativa B. Gileade. Alternativa C. Sicar. Alternativa D. Soreque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Gileade. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. 1 Reis capítulo 17 versículo 1. Pergunta 12. O que acontecerá assim que o Cordeiro abrir o sétimo selo do Apocalipse? Alternativa A. Jesus voltará em glória. Alternativa B. As estrelas cairão do céu. Alternativa C. Satanás será derrotado. Alternativa D. Haverá silêncio no céu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Haverá silêncio no céu. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Apocalipse capítulo 8 versículo 1. Pergunta 13. Onde nasceu Naamã? Alternativa A. Sardes. Alternativa B. Siquém. Alternativa C. Síria. Alternativa D. Sidom. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Síria. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Lucas capítulo 4 versículo 27. Pergunta 14. Qual o profeta do Antigo Testamento previu que Jesus nasceria em Belém? Alternativa A. Miqueias. Alternativa B. Oséias. Alternativa C. Amós. Alternativa D.
Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Miqueias. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias capítulo 5 versículo 2. Pergunta 15. A quem o anjo do Senhor disse, o Senhor é contigo, homem valoroso? Alternativa A. Jó. Alternativa B. Abraão. Alternativa C. Gideão. Alternativa D. Caleb. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Gideão. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse, o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Juízes capítulo 6 versículo 12. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 16. Qual monarca teve seu corpo suspenso nas muralhas de uma cidade? Alternativa A. Saul. Alternativa B. Roboão. Alternativa C. Josafá. Alternativa D. Acais. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Saul. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. 1 Samuel capítulo 31 versículo 10. Pergunta 17. Qual profeta foi arrebatado pelos cabelos? Alternativa A. Elias. Alternativa B. Enoque. Alternativa C. Isaías. Alternativa D. Ezequiel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Ezequiel. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu e, em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Ezequiel capítulo 8 versículo 3. Pergunta 18. Quem, sendo filho de Eunice e neto de Lloyd, desenvolveu uma amizade com Paulo? Alternativa A. Gaio. Alternativa B. Timóteo. Alternativa C. Tércio. Alternativa D. Erasto. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5. Pergunta 19. Quantos peixes os discípulos pegaram na pesca milagrosa? Alternativa A. 40 peixes. Alternativa B. 70 peixes. Alternativa C. 153 peixes. Alternativa D. 200 peixes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 153 peixes. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. João capítulo 21 versículo 11. Pergunta 20. Qual o nome do ser angelical, visto por Ezequiel em uma visão? Alternativa A. Serafim. Alternativa B. Querubim. Alternativa C. Anjo. Alternativa D. Arcanjo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Querubim. O Senhor disse ao homem vestido de linho, vá entre as rodas, por baixo dos querubins. Encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E, enquanto eu observava, ele foi. Ezequiel capítulo 10 versículo 2. Pergunta 21.
Qual livro se encontra no Novo Testamento? Alternativa A: Filemon. Alternativa B: Sofonias. Alternativa C: Abacuque. Alternativa D: Obadias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Filemon. Ver resposta na Bíblia Sagrada. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Pergunta 22. Que apóstolo foi apedrejado e tido como morto pelos seus agressores? Alternativa A: João. Alternativa B: Pedro. Alternativa C: Paulo. Alternativa D: Estevão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Paulo. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Iconio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Atos capítulo 14 versículo 19. Pergunta 23. No discurso de Paulo em Atenas, quem creu e se juntou a ele? Alternativa A: Nicodemos. Alternativa B: Dionísio. Alternativa C: Arquimedes. Alternativa D: Andrônico. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Dionísio. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Atos capítulo 17 versículo 34. Pergunta 24. De qual tribo israelita foi a profetisa Ana, que reconheceu Jesus como Messias no templo? Alternativa A: Áser. Alternativa B: Judá. Alternativa C: Efraim. Alternativa D: Naftali. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Áser. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Lucas capítulo 2 versículo 36. Pergunta 25. Que verso da escritura menciona peixes, melões, porros, cebolas e alho? Alternativa A: Números capítulo 22 versículo 10. Alternativa B: Êxodo capítulo 23 versículo 12. Alternativa C: Números capítulo 11 versículo 5. Alternativa D: Êxodo capítulo 16 versículo 2. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Números capítulo 11 versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Números capítulo 11 versículo 5. Pergunta 26. De onde foi tirada a madeira para a construção do primeiro templo de Jerusalém? Alternativa A: do Egito. Alternativa B: da Grécia. Alternativa C: de Sabá. Alternativa D: do Líbano. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: do Líbano. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidonios. 1 Reis capítulo 5 versículo 6. Pergunta 27. Em qual das suas cartas Paulo fala de Sareagar? Alternativa A: Gálatas. Alternativa B: Tito. Alternativa C: Filemon. Alternativa D: 1 Coríntios. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra A. Gálatas. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, e outro da livre. Gálatas capítulo 4 versículo 22. Pergunta 28. De onde eram as mulheres que oprimiam pobres e induziam os seus maridos a beberem e a que animal elas foram comparadas? Alternativa A. Ascalão, lobo. Alternativa B. Bazã, vaca. Alternativa C. Bosra, bode. Alternativa D. Ecrom, serpente. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Bazã, vaca. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos maridos, dai cá, e bebamos. Amós capítulo 4 versículo 1. Pergunta 29. Em qual das suas cartas Paulo afirma que a salvação é pela graça? Alternativa A. Romanos. Alternativa B. Filipenses. Alternativa C. Colossenses. Alternativa D. Efésios. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Efésios. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 versículo 8. Pergunta 30. Qual foi o menino que se tornou um flecheiro depois de homem? Alternativa A. Ismael. Alternativa B. Esaú. Alternativa C. Isaque. Alternativa D. Sete. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Ismael. Deus estava com o menino, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Gênesis capítulo 21 versículo 20. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.